para aumentar a segurança nas transações feitas por meio do Pix, o Banco Central anunciou medidas para reduzir as fraudes. As instituições financeiras vão compartilhar os dados. Sobre este assunto, vamos conversar agora ao vivo com o advogado Henrique Frabetti. Henrique, já muito obrigada, então, por você aceitar nosso convite. Olá, Soraya. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos. Queria saber da sua visão, teu ponto de vista. Você acredita que o Banco Central acertou nessa medida aí para prevenir as fraudes? Certamente. Essa é uma medida que já era aguardada pelas principais instituições financeiras do país, né? Muito em razão do aumento significativo que nós tivemos, tanto do uso de meios eletrônicos para a realização de transações financeiras, né? Apenas como parâmetro, a Febraban tem um estudo de que, comparando o primeiro trimestre de 2019, nós tínhamos cerca de menos de 10 milhões de transações que eram realizadas a partir de celulares, e no primeiro trimestre de 2021 esse número já foi para mais de 30 milhões. Né? Então esse número está subindo significativamente. E, da mesma forma, as fraudes que ocorrem por meio de canais eletrônicos subiram muito. Né? A gente tem, a depender do período analisado, a gente tem aí algumas fraudes que mais que dobraram a ocorrência, especialmente durante o período da pandemia, e essa tendência continua aumentando. Né? Então, essa norma vem muito em linha para tentar reduzir e mitigar o crescimento, e, claro, tentar, inclusive, diminuir a ocorrência dessas fraudes eletrônicas. No começo, né, falando de Pix, muita gente ainda tinha receio de fazer transferência, né, usar esse método de pagamento também, mas agora acabou sendo unânime, né? As pessoas acabam que nem vivem mais sem o Pix. Por exemplo, se os meus dados são vazados, o que acontece, né? Na verdade, o vazamento de dados pode impactar em várias coisas, não só nas fraudes financeiras, mas quando você tem um uso mais recorrente de meios eletrônicos para você realizar todas as transações do seu dia a dia, não só as transações financeiras, você aumenta a exposição dos seus dados nesses vários ambientes, sejam em redes sociais, sejam cadastros que são feitos em lojas virtuais, seja, obviamente, inclusive nas transações financeiras, você aumenta a possibilidade e a probabilidade desses dados serem expostos no eventual ataque cibernético. Não só isso, mas também, inclusive, os dados da Febraban mostram um aumento significativo nos golpes de engenharia social. Então, quanto mais dados você tem expostos, seja por meio de vazamento, seja uma exposição com opção do próprio indivíduo que divulga seus dados publicamente, você aumenta a capacidade desses golpes de engenharia social serem realizados, porque os golpistas utilizam esses dados disponíveis publicamente, sejam por um vazamento ou não, para conseguir ter mais sucesso nesses golpes de engenharia social. Então, o vazamento de dados certamente prejudica e contribui para o aumento dessas fraudes. E sempre vale aquela máxima quando a gente fala de fraudes, né? E principalmente relacionado a Pix, mas também cartão de crédito, né? Sempre associado aí a questões financeiras, né? As instituições financeiras. Cautela é sempre importante, desconfiar, né? Quando parece muito maravilhoso, aquela coisa de, vamos trocar dinheiro ou pagamento barato, é sempre importante desconfiar. Perfeitamente. Todos os cuidados, quando a gente está lidando com transações financeiras, especialmente no meio digital, eles são necessários. Né? Então, confirmar quais são, com quem você está de fato conversando, num aplicativo, por exemplo, de mensagem instantânea, um WhatsApp, Telegram, etc., é sempre relevante. Afinal de contas, boa parte das fraudes por engenharia social partem desses mecanismos, né? Também por meio de ataques de phishing, que são aqueles e-mails que vêm com links suspeitos, e quando você clica, você normalmente instala alguma aplicação que consegue capturar os dados do seu celular, do seu computador, do seu notebook. Então, esse tipo de cuidado com os e-mails recebidos, com o tipo de mensagem que você está recebendo, com quem que você está falando, ele é fundamental. E é legal lembrar também que não é só o Pix, né? A gente tem fraudes relacionadas a cartão de crédito, relacionadas a boleto, inclusive as transações mais tradicionais, por exemplo, os TEDs,
quando a gente olha para os números de fraude, eles se mantêm relativamente estáveis, né? Então, mesmo que a gente tenha um novo mecanismo que tem sido muito utilizado, que é o Pix, para fazer transações financeiras, os outros meios de transferência bancários continuam existindo e continuam sendo alvo de fraudes. Só para feitos também aqui de números, né? A gente teve em 2021 o prejuízo que as instituições financeiras sofreram com fraudes e golpes chegou a quase 2 bilhões de reais, que é quase o dobro do que a gente teve em 2020. Né? Nós não temos ainda os números para 2022 fechados, mas é um número significativamente alto e resposta, inclusive, a esse prejuízo e o impacto nos indivíduos que essa norma do Banco Central acaba vindo em boa hora. Dados mostram que a cada 9 segundos há uma tentativa de golpe, né? Então, certamente essa medida vai trazer mais segurança para as pessoas? Certamente. Uma vez que uma das causas, dentro do estudo que foi conduzido pelo Banco Central para publicar essa norma, uma das causas das fraudes terem aumentado é uma assimetria de informações entre as instituições financeiras, né? Então, existe uma dificuldade das instituições financeiras trocarem informações entre elas de possíveis fraudes. Esse sistema, então, faz com que, quando implementado por meio de uma garantindo a interoperabilidade das instituições financeiras, elas possam indicar quando uma possível fraude ou uma fraude confirmada foi realizada e todas as instituições financeiras que fizerem parte desse sistema vão conseguir receber essa informação, eliminando essa assimetria de dados. E aí elas podem agir preventivamente mais rapidamente, né? Então, falando aqui, trazendo exemplos, é como se num determinado banco você tem uma conta sua invadida e você reporta essa fraude, automaticamente esse dado é replicado por meio desse sistema para outras instituições financeiras e elas podem bloquear futuras transações ou adotar precauções adicionais para que uma nova conta seja aberta ou para que uma transação de maior volume seja autorizada. Então, certamente esse sistema vai trazer mais segurança para os indivíduos e abre porta, inclusive, para uma possível contribuição com os órgãos de segurança pública que podem começar a agir com base nesses dados para tentar coibir essas fraudes, uma vez que boa parte delas acontece, inclusive, por parte do crime organizado, né? Então, a gente está falando de um mecanismo um pouco mais sofisticado e que as autoridades poderão trabalhar de maneira com mais inteligência para tentar coibir a existência desses crimes. Henrique, nosso comentarista Alfredo Scaff está com a gente hoje também, vai te fazer algumas perguntas e questionamentos. Alfredo? Boa tarde, Henrique. Henrique, muito positiva essa questão do compartilhamento, ainda acho que chegou um pouco tarde isso, até porque os bancos detêm uma tecnologia de informação muito avançada, investem muito nisso, né? É o hacker do bem contra o hacker do mal, né? Mas você não acha, Henrique, que os bancos precisariam, e eles têm verba para isso, até porque a tarifa não é nada baixa, fazer uma ação mais preventiva junto aos clientes, numa informação oficial de segurança, para prevenir determinadas coisas que estão acontecendo, como a Soraya disse, de 9 em 9 segundos, esse número é muito alto, né? Os bancos me parecem querer combater quando a coisa acontece, mas não estão se comunicando diretamente e, vamos dizer, de uma forma bem fácil e preventiva com os clientes, o que evitaria muito problema. Esse problema ele tem algumas facetas que o tornam mais complexo, né? Um dos problemas que se tem em tentar restringir e apertar os gargalos ali que possibilitam a existência desses golpes é você prejudicar não só a experiência do cliente, mas também dificultar o acesso desse cliente a esse ambiente digital. Uma vez que a ideia é que você garanta o acesso, quanto mais restrito, melhor, a maior quantidade de pessoas, para bancarizar essas pessoas, incluí-las no sistema bancário, incluí-las na economia formal, quanto mais amarras você traz para esse sistema, mais dificuldade você traz para a inclusão dessas pessoas. Uma outra dificuldade no combate a essas fraudes é que, como eu mencionei, uma boa parte dessas fraudes são realizadas por engenharia social atacando a própria vítima, né? Não necessariamente parte de uma falha no sistema da instituição financeira, ou no aplicativo, ou no software utilizado para realizar a transação, mas muitas vezes a ponta mais frágil é o indivíduo.
Agora, existem sim ações, a própria Febraban tem um site específico que ilustra ali os principais golpes, como eles acontecem, como você se proteger, mas a verdade é que esse se é que eu posso chamar de mercado, né, mas é um mecanismo que está toda hora evoluindo. Os golpistas estão buscando novas formas de aplicar esses golpes e as instituições estão tentando correr atrás para coibir como esses golpes são realizados. Então, dentro do contexto dessa norma, a ideia é justamente também, como eu mencionei aqui em relação à simetria de informação, é você acelerar a troca de informações para tentar proteger de maneira mais rápida os indivíduos que são impactados por esses problemas, né? Então, acaba sendo não é exatamente um problema muito fácil de ser resolvido, mas certamente agora a gente vai, com essa norma, deve trazer aí uma celeridade e uma diminuição na existência dessas fraudes. Agora, quem deveria cumprir, né, um papel maior nessa proteção dos dados seriam mesmo as empresas, né? Então, novamente, assim, é um pouco complexo. Certamente, a responsabilidade aqui das instituições financeiras existe, e acho que essa regulação, que, como eu mencionei, inclusive, vinha sendo esperada e aguardada pelas instituições financeiras para que pudessem coibir essas fraudes, aconteceu, inclusive, quando você avalia o relatório de impacto regulatório que o Bacen publicou em relação a essa norma, foi um trabalho conjunto das instituições financeiras, da Febraban, do próprio Banco Central, inclusive com um compartilhamento de boas práticas com instituições de outros países, né? A gente teve participação aqui avaliando mecanismos utilizados nos Estados Unidos, Europa, Singapura, Suíça, Austrália. Então, foi um estudo bem profundo para tentar descobrir como a gente poderia fazer isso da melhor forma possível. E tem que lembrar que tem um outro lado dessa história, que é a própria proteção dos dados dos indivíduos, né? Então, tem que existir um mecanismo que, enquanto protege os indivíduos das fraudes, também não expõe e não seja um problema relacionado à privacidade e proteção de dados desses indivíduos. Tanto que essa norma do Banco Central vem já com alguns mecanismos para respeitar a legislação de proteção de dados dos clientes, né, das pessoas alvo dessas fraudes, em especial a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tem mecanismos de transparência, mecanismos para que os indivíduos possam solicitar acesso aos dados que são transacionados dentro desse sistema, pedir o ajuste ou a alteração, atualização de alguma informação, até mesmo, a depender do caso, a exclusão dos dados constantes nesse sistema. Então, também existe aqui uma dificuldade de conseguir conciliar a existência de normas que protegem os dados dos indivíduos com o compartilhamento de dados para conseguir coibir ou reduzir a existência dessas fraudes. Justamente essa seria a minha próxima pergunta, né? Antes dessa medida começar a funcionar, né, que está previsto para começar só no mês de novembro, os bancos, para compartilharem esses dados entre as instituições financeiras, vão precisar acionar os próprios clientes para pedir uma autorização, né? E no caso do cliente, por exemplo, não querer que esses seus dados sejam compartilhados, o que pode acontecer? Esse é um ponto que certamente vai precisar de um pouco mais de detalhamento por parte do Banco Central, né? Na própria norma que foi publicada na semana passada, existe a previsão de que o Banco Central ainda vai regular alguns detalhes de como vai funcionar esse sistema de compartilhamento de dados. Uma das coisas que deve ser refinada é justamente qual o mecanismo utilizado para dar ciência aos clientes e, eventualmente, se necessário, coletar a autorização deles. Na norma hoje, né, da forma como ela foi publicada, existe a previsão da necessidade de um consentimento prévio geral dos clientes, e esse consentimento, num primeiro momento, a sugestão dada pela norma aqui, que ele venha numa cláusula de destaque no instrumento de contrato com a instituição financeira. Não necessariamente precisaria ter, pelo menos da maneira como a norma foi colocada, não precisaria de um checkbox ou de uma ação do indivíduo para autorização, mas constando que o consentimento existe na cláusula do contrato bancário. Mas como esse dispositivo ainda gerou alguns questionamentos, até porque é diferente da autorização prévia exigida, por exemplo, pela Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acredito que o Banco Central vai refinar um pouco como que a gente vai precisar, como que as instituições financeiras vão precisar implementar e pedir essa autorização para os indivíduos. E claro que a ideia aqui é tentar abranger a maior quantidade de pessoas possível
dentro desse sistema para proteger a maior quantidade de pessoas possível, mas se eles forem, de fato, utilizar o consentimento e autorização prévia como mecanismo, vai precisar existir uma previsão aqui de como é que vai reagir, como é que as instituições financeiras vão tratar os casos dos indivíduos que não querem ter os seus dados transacionados dentro desse mecanismo. É um ponto aqui que certamente o Banco Central vai ter que se aprofundar. Alfredo? Então, esse ponto é muito importante, né? Porque o compartilhamento de dados ele tem as suas regras na Lei Geral de Proteção de Dados, mas também nós temos o requisito segurança, né? Então, vai ficar uma alternativa para o cliente. Se ele quiser mais ou menos segurança, ou você acha que isso pode acabar virando um projeto de lei, eventualmente, para garantir a segurança que os bancos querem levar aos clientes? Henrique, só vou pedir para você ser breve na sua resposta, que a gente está com um tempinho bem apertado. Não, perfeito. Falando muito rapidamente, a própria norma já exige que os dados sejam protegidos. O nosso sistema bancário já é reconhecido pelo alto nível de segurança que aplica às suas aplicações. Então, eu acredito que não haverá aqui uma diminuição no nível de segurança utilizado dentro desse sistema de compartilhamento de dados. A gente vai ter, na própria norma já existe a previsão de que seja permitida auditorias dos dados e dos procedimentos utilizados para compartilhamento nesse sistema. Existe aqui a previsão também de documentação de quais os procedimentos e critérios utilizados para a inclusão de dados nesse sistema, documentação dos procedimentos de segurança da informação. Então, eu acredito que aqui serão adotados os mesmos padrões, os altos padrões de segurança que já existem hoje. Não creio que haverá uma diminuição dessa segurança. E também não acho que seria necessário aqui um projeto de lei para regular esse ponto. Acho muito difícil isso ir parar no Congresso Nacional para se transformar em lei. Perfeito. Sobre, então, essa nova medida anunciada pelo Banco Central na tentativa de reduzir fraudes, conversamos sobre o assunto com o advogado Henrique Frabetti. Muito obrigada novamente pela sua participação aqui com a gente. Um bom domingo para você.